Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o tema de sexualidade e o jovem espírita com a Gabriela Dias. Pode trazer a Gabriela aqui para a tela. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Oi, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje o Espirited ele vai ser um pouco diferente, né? Seria a gravação de um podcast, mas a gente está sem uma das expositoras, e aí a Gabriela vai acabar falando para a gente sobre esse tema, num formato que a gente sempre faz, que são 20 minutos de explanação, mais 20 minutos de perguntas e respostas. Tá bom? Então, quem tiver aí no chat, faça perguntas sobre o tema, né, de sexualidade e o jovem espírita, e aí, no final da fala da Gabriela, a gente vai abrir essas perguntas para que ela possa responder e a gente possa conversar um pouquinho aqui. Tá bom? Seja bem-vinda, Gabriela. Uma boa sorte aí e tamo junto. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também. É um tema muito interessante, muito atual e necessário. E eu acho muito importante que se fale sobre isso, porque a gente vê que muitas vezes na casa espírita é um pouco de tabu falar sobre sexualidade. Falar sobre jovem também, sobre juventude, sobre o espaço do jovem espírita na casa, né? Como que ele vai ocupar esse espaço também acaba sendo um grande tabu. A gente sabe que nas casas espíritas a maioria das pessoas, né, são pessoas mais velhas que estão à frente, pessoas mais experientes, e a gente vê o jovem às vezes se afastando. Mas falar de jovem é falar sobre sexualidade, porque é um momento que, né, estamos nos descobrindo, nos autoconhecendo. Então a gente precisa falar sobre sexualidade, precisa falar de uma forma natural, até também para quebrar um pouco alguns estigmas que a gente tem no meio espírita, né? Quem nunca ouviu, por exemplo, que se a pessoa é homossexual é porque em outra vida é, ela teve algum tipo de desequilíbrio, ou porque ela reencarnou muitas vezes como mulher, ou como homem, né, no caso de uma mulher. Então, assim, isso são estigmas, né, são preconceitos que vêm de um desconhecimento da própria doutrina, primeiramente, e uma confusão que as pessoas normalmente fazem sobre o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é o sexo biológico, o que é a expressão de gênero. Então, assim, para a gente poder falar de sexualidade, é preciso que a gente entenda também um pouco do que é cada coisa. E muitas vezes a gente também tem uma literatura que ela é pouco acessível aos jovens. E pouca, também uma literatura pouca nesse sentido para os jovens e para falar sobre sexualidade, principalmente, e é uma coisa que não é muito atual. Então, a gente precisa que as pessoas, né, no meio espírita, as pessoas mais velhas, mais experientes, elas se capacitem para poder falar com os jovens sobre o assunto de uma forma mais natural, mais simples e trazendo a literatura que a gente já tem, né, as pessoas que já estudaram, que já se aprofundaram no tema e que já têm até uma experiência de vida mesmo para poder orientar, que elas tragam isso, né, para os jovens de uma forma mais simples e mais atual, porque a gente vê muitos desequilíbrios nesse sentido e também até um afastamento dos jovens quando não só quando é esse assunto, né, mas outros assuntos, porque falta esse acolhimento, falta esse espaço para poder falar sobre isso, porque os jovens estão falando sobre isso. E todas as pessoas estão falando sobre isso, porque todo mundo expressa sexualidade de alguma forma, mesmo quem não quer expressar, né? Temos as pessoas que são assexuadas, mas também é uma condição de cada um. Então, essas pessoas que já estudaram, que já caminharam mais, né, no sentido de se descobrir também, de se entender, elas precisam ajudar quem está começando essa caminhada agora. E aí trazer essa literatura
que é antiga, que não acopla essas situações que a gente tem hoje, toda essa diversidade de sexo e de gênero, e trazer isso como uma forma de orientar os jovens num sentido ético e responsável, para orientar sobre questões como consentimento, autoconhecimento, a responsabilidade com o seu corpo, com o do outro. Então, eu vou trazer aqui de uma forma bem simples e rápida um pouquinho sobre o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, sexo biológico, mas bem resumido, só para a gente entender essa confusão que acontece muitas vezes e como que isso atrapalha no dia a dia, não só nas casas espíritas, mas no nosso comportamento mesmo, em como a gente expressa as nossas opiniões, como que a gente leva muitas vezes a informação, né, da doutrina de uma forma distorcida para as pessoas. E aí, ao invés de a gente acolher e da gente abrir espaço para a gente aprender com o outro, a gente acaba fechando um pouco essa oportunidade, fechando essa porta para, né, que a gente poderia aprender tanto com o outro, tanto sobre essa diversidade, e a gente acaba por um conservadorismo ou até por questões nossas pessoais mesmo, de educação, a gente acaba se fechando ou desrespeitando o outro e nem entende muitas vezes que está desrespeitando o outro. Então, informação, gente, é importantíssimo. A identidade de gênero, ela basicamente é a forma como a pessoa ela se expressa, como que ela se identifica. Quando a pessoa olha no espelho, né? Como ela se identifica com aquele corpo, ela não se identifica com aquele corpo, é mais uma questão psicológica. Então, eu, biologicamente falando, nasci uma mulher, mas eu me identifico com o meu gênero, com que é o mesmo do meu sexo biológico, que, na verdade, o sexo biológico, ele é mais no sentido de diferenciar o feminino do masculino. O macho e a fêmea é uma questão mais ligada à biologia. Não tem a ver com o gênero, porque o gênero a gente constrói. Então, ele não é uma questão da natural biológica, mas não que o gênero não seja. É porque o gênero ele é construído socialmente. E aí vem a questão da identidade de gênero, se eu me identifico com esse corpo ou não, psicologicamente falando. Aí tem a minha orientação sexual, que é por quem que eu vou me interessar afetivamente, sexualmente. E tem a expressão do gênero, que é como que eu vou expressar essas características. Elas podem estar de acordo com os padrões sociais. Então, por exemplo, a mulher tem o cabelo grande, homens vestem azul, né? Tem várias convenções, carrinho é brinquedo de menino. Hoje a gente vem questionando muito isso. Não tem tanto as pessoas, tanto os pais, né, quanto a escola e as próprias crianças também já vêm apresentando outros comportamentos relacionados a essa questão de expressão de gênero. Porque a gente hoje, cada vez mais, vai entendendo que não tem isso, não tem nada a ver, um carrinho, uma boneca. É o brinquedo de criança, independente se é um menino, se é uma menina, se não é. E aí, para a identidade de gênero, a gente pode se identificar com esse gênero, né? No meu caso, sou uma mulher cis, porque eu me identifico com o meu gênero como mulher, mas temos pessoas que são trans, então nasce com o sexo biológico feminino, mas se identifica como um homem, se enxerga como um homem. E aí tem as pessoas trans, homens trans, mulheres trans, tem as travestis também, que não estariam dentro dessa binaridade de masculino ou feminino, elas se expressam de outra forma. E a expressão de gênero também, a pessoa pode pensar, sou uma mulher e não quero ter o cabelo grande, quero raspar a cabeça, que teoricamente seria uma coisa de masculino, do sexo masculino. E a pessoa não vai se encaixar dentro daquilo que é a norma.
Então, uma mulher, por exemplo, cis, hétero, ou seja, uma mulher que se interessa por homens afetivamente e sexualmente, raspa o cabelo. Ela está se expressando contra os padrões do gênero feminino, que é o normativo da nossa sociedade. Uma mulher trans gosta de mulheres. A mulher trans, essa é a identidade de gênero dela. Mas ela, enquanto sexualidade, expressa a homossexualidade. Ela é uma mulher trans que gosta de mulheres. E isso causa muita confusão na cabeça das pessoas, geralmente. Aí a pessoa pensa, mas nasceu homem, virou mulher e gosta de mulher. Por que não ficou homem? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A identidade de gênero é uma coisa, a orientação sexual é outra. E por que é importante a gente saber essa diferença? Para a gente evitar confusões e preconceitos, como a pessoa chegou na casa espírita e aí, como é que eu te chamo? Aí a pessoa dá um nome. Mas esse nome feminino, você é um homem. Como que uma pessoa que está ali acolhendo alguém que está procurando, né, uma instituição religiosa, buscando informação, buscando acolhimento, ou de repente está com uma questão até espiritual mesmo, de não só para aprender, mas está passando por algum sofrimento, teve alguma perda, está procurando, está em busca, né, desse acolhimento para lidar com o luto, e já vai chegar e ser tratado assim. Então, a gente precisa entender isso para a gente não ficar reproduzindo esses comportamentos na hora da gente acolher. E aí, dentro da própria casa espírita mesmo, nos grupos, na evangelização ou na mocidade, pode ser que tenham alguns jovens que a vida toda está ali na casa espírita e aí chega, né, as pessoas já conhecem, e aí chega na adolescência e ele começa a se descobrir homossexual ou se descobrir, não se identificar com o seu gênero. Porque, assim, não que de uma hora para outra ele mudou, né? Sempre foi assim, mas às vezes ele não tinha informação para saber que existia um outro caminho. E aí ele começa a manifestar isso e o grupo, a mocidade ali, aquele grupo que ele tem contato toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, dependendo da casa, das atividades. E aí a pessoa vai procurar os coleguinhas, ou então o próprio evangelizador, pessoas que estão à frente para conversar, e aí vai ouvir que você precisa precisa se equilibrar, precisa vir mais vezes para a casa espírita, por exemplo, né? Num entendimento totalmente conservador e exclusivo, e a pessoa, o adolescente que está ali se descobrindo, que não está entendendo muito bem, às vezes vai buscar orientação e vai ser culpabilizado por ele, pelo que ele sente, por como ele se vê, pelo que ele está buscando. E aí a gente precisa também entender a nossa responsabilidade enquanto evangelizadores, enquanto pessoas que estão há mais tempo na casa, né, que estão à frente de trabalhos, muitas vezes trabalhos muito importantes dentro da casa, e qualquer pessoa pode oferecer acolhimento, mesmo que não esteja à frente desse trabalho em específico, porque a oportunidade ela surge para a gente, e a gente vai aproveitar, né, ou não. A gente vai perder a oportunidade ou vai prejudicar uma pessoa também que está buscando ajuda. E aí, isso também, esse tipo de comportamento, muitas vezes vai afastar o jovem, que vai buscar esse acolhimento, não vai ter, então ele vai começar a questionar a própria religião, o desenvolvimento espiritual dele ali também. Poxa, se eu estou num lugar que não acolhe quem eu sou e não me respeita da forma como eu sou, então o que eu estou fazendo aqui?
E aí ele pode tentar outras religiões e tudo bem se ele se encontrar, mas o que acontece muitas vezes é que o jovem ele não fica em lugar nenhum. Ele começa a não se sentir acolhido, porque se ele não pode ser acolhido num local, numa doutrina que fala sobre a imortalidade da alma, que fala sobre a pluralidade das existências, que fala que espíritos não têm sexo, por exemplo, que não é isso que vai definir o que ele fez de bom e de ruim, né? Onde mais ele vai ser acolhido? Claro, pode ser acolhido em muitos outros lugares, porque depende da pessoa. Mas, assim, dentro de uma doutrina que prega o amor, que prega o respeito, como que o que ele vai pensar, né? Muitas vezes ele vai ficar afastado de todas as religiões, porque a gente sabe que também tem muitas religiões que acabam não acolhendo, que vão culpabilizá-lo também por ser quem ele é, por estar sentindo o que ele sente. E aí esse jovem ele fica sem essa orientação, porque já não tinha mesmo no local que ele estava, e fica também, às vezes, sem saber mesmo onde ele procurar, se afasta de religião, se afasta, diz que não acredita em Deus, muitas vezes. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue nem medir as consequências, né, do preconceito e da falta de informação, e da gente ficar reproduzindo essas coisas. E, para além disso, né, tem toda a questão da própria educação sexual também, que a gente sabe que falha muitas vezes na escola, falha em casa com a família às vezes não consegue conversar com os jovens, porque também não teve acesso a essa informação, e aí os jovens eles vão iniciando a sua vida sexual sem informação, correndo risco de contrair algum IST, correndo risco de sofrer abusos, gravidez na adolescência também, e fora a questão da sexualização precoce também. Então, são muitas coisas, porque a gente não falar sobre esse assunto não quer dizer que o jovem não vá procurar saber sobre, ou que essa informação não vai chegar nele, ainda mais na internet. Todo mundo tem acesso às redes sociais, todo mundo tem acesso ao Google, YouTube, pode pesquisar o que quiser. Então, eles vão acabar chegando nisso. Então, a ideia não é não falar, é falar de uma forma natural, porque isso é uma coisa natural da condição do ser humano, a sua expressão da sexualidade, do seu gênero, isso é uma coisa natural. Então a gente precisa falar sobre isso na casa espírita de uma forma natural e de uma forma atual também, tentando englobar todas as questões que hoje a gente tem, toda essa diversidade, buscar informações sobre isso para a gente poder orientar e acolher. E falando assim de jovem, eu até lembrei de uma situação, porque assim, não é exatamente sobre isso, mas tem a ver, porque eu lembro que eu fui convidada para um estudo, e aí a pessoa que me convidou pediu para mandar uma foto. E aí eu mandei a foto e a pessoa falou assim, mas essa foto não está muito descontraída? E aí eu falei, olha, mas eu sou jovem, eu sou descontraída. Então, por que eu vou falar assim no estudo, né? Então, por que a foto não pode ser assim se eu vou ser assim? E aí, claro, depois a pessoa refletiu sobre, é uma pessoa um pouco mais velha, e ela veio e conversou comigo, falou assim, não, realmente, você, né, faz sentido. Mas a gente vê que tá todo mundo um pouco preso a essa questão mais rígida da doutrina. E não precisa ser assim, que não é nem a rigidez da doutrina, mas muitas vezes de como as casas espíritas se estruturam. E aí a gente fica, né, cheio de milindre para falar sobre certas coisas. E a sexualidade é um tema, assim, que as pessoas têm muita dificuldade de falar, porque tem dificuldade de falar fora da casa espírita. Então, imagina falar na casa espírita e falar com os jovens, que vão fazer perguntas que às vezes a pessoa não vai estar esperando, ou que ela vai ficar constrangida de responder. Então, é preciso que a gente
pesquise sobre o assunto e torne ele natural para a gente primeiro, para depois a gente poder conversar com as outras pessoas e com os jovens, porque a conversa vai ser outra dinâmica, e a gente precisa se preparar para isso. Falar muito sobre a questão do consentimento, do autoconhecimento, do descobrir o seu corpo, a si mesmo, e falar principalmente da responsabilidade com a gente e a responsabilidade com o outro. E não só apenas no sentido físico, né, da responsabilidade com o corpo do outro, mas no sentido espiritual também, no sentido afetivo, no sentido moral. Gente, eu não sei se já passaram os 20 minutos, porque aqui está dando 21 minutos, mas vocês vão me avisar? Bota na tela aí. Acabei de ver aqui, 5 minutos, então já deu os 20 minutos, né? Já deu, já, legal. Bacana, Gabriela. Eu pedi para o pessoal mandar pergunta. Eu tenho perguntas assim que eu pensei aqui, se surgir mais perguntas no chat, a gente faz. A Rafaela perguntou, teria indicação de leitura sobre a temática? Olha, eu acho que a melhor indicação sempre vão ser as obras básicas, né? Eu acho que o Livro dos Espíritos fala muito sobre a questão sexual, mas ligada à reprodução, depois fala ligada sobre a questão de igualdade também, aí vai estar lá falando sobre homens e mulheres, mas a gente também pode ler isso de uma forma mais atual, então vai falar sobre essas questões de gênero, as diferenças. Eu acho que é a melhor indicação, porque aí a gente entende certinho, né, o que o Espiritismo nos traz. Mas tem, né, livros de Chico, acho que, se não me engano, tem um de Leon Denis também, de Sexo e Destino. Tem Sexo e Destino é do Chico. Então tem o Vida e Sexo também do Chico. Então. Vida e Sexo é do Chico também. Eu vi que você falou sobre essa parte de gênero, e eu queria ver se você consegue trazer para a gente uma ideia, assim, como é que a gente pode diferenciar a ideologia de gênero e a identidade de gênero, assim, à luz da doutrina espírita, né? Porque isso sempre causa muita confusão, assim. Mas ideologia de gênero, não sei se esse termo é muito... Assim, o pessoal usa, mas não sei se ele é muito válido, né? A identidade de gênero, sim. Mas a ideologia de gênero não é. Então, é para a gente poder explicar, assim, porque tem uma confusão nas discussões, principalmente no meio espírita, o que é um e o que é o outro, entendeu? Entendi. A identidade de gênero é a forma como a pessoa se identifica, né? Sou uma mulher cis, sou uma mulher trans, travesti, um homem trans. É a forma como a pessoa vai se identificar, ou com nenhum dos gêneros. Mas a questão da ideologia, na verdade, as pessoas falam isso muito no sentido de como se fosse educar as pessoas para isso. Como se a gente pudesse transformar a pessoa, por exemplo, uma pessoa em homossexual. Não tem como fazer isso. A pessoa ou ela não é. Isso é uma condição natural do ser humano e do espírito também. E o espírito que já reencarnou várias e várias vezes, né? E que vai trazer, né, suas experiências, suas reminiscências. Né? Então, a gente sabe que os espíritos, eles não têm sexo, que a questão do gênero e da sexualidade no plano espiritual não existe, mas aqui existe, então vai se apresentar de forma natural. Né? Não tem nada de errado nisso, né? Infelizmente tem essa confusão, mas eu acho que é porque o pessoal acaba confundindo o que é uma coisa, o que é outra. É porque hoje na sociedade assim, tem uma discussão muito forte, querendo validar ou não, né, esse termo da ideologia de gênero, no sentido de tipo assim, a gente tem o masculino
e o feminino, como eu me enxergo e etc. E você tem outras múltiplas formas de gênero, pessoas não binárias e etc. Então, isso acaba gerando uma confusão muito grande, às vezes em jovens, em pessoas que às vezes não têm essa questão, sabe? Então, como é uma discussão que tem sido muito forte nesse sentido, até o Divaldo foi muito, entre aspas, assim, cancelado pela fala dele, porque ele estava falando justamente contra a ideologia de gênero, e não contra a identidade de gênero. Então, se criou muita confusão em torno disso. Então, é legal a gente diferenciar um e o outro para quem está assistindo, quem for assistir essa gravação, porque às vezes pode surgir, por exemplo, dentro de um grupo espírita, essa discussão e os jovens estarem falando, por exemplo, de ideologia de gênero, e enquanto outros estão falando de identidade de gênero, isso criar um conflito, entendeu? Então, por isso que eu quis trazer essa ideia, assim. Mas é bem complicado isso também, né? Porque aí, às vezes a gente acaba não falando sobre o tema justamente por conta disso. Que a gente vai falar, e é preciso que, se existe uma dúvida ali no grupo, que vamos buscar entender então o que é isso, como que funciona, né? Porque todo mundo está vivendo isso, está passando por isso, a gente precisa conversar sobre, né? E aí fica a minha outra pergunta, assim, também, que é como é que a gente pode equilibrar o conservadorismo com, com o mundo que a gente está hoje, que é um pouco mais liberal e tal. Porque, assim, nem tudo é 100% ruim ou 100% bom. Então, no conservadorismo, eu enxergo que tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. Então, principalmente em relação ao sexo, é muito tabu, mesmo a gente estando em 2023, com todos os avanços que a gente teve, assim. Mas a gente também tem coisas boas no conservadorismo, que é, né, você tá ali dentro cuidando de uma família, não que seja uma família tradicional, mas que o conceito de família é importante, tudo. Então, como é que a gente pode, sabe, equilibrar isso? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas na sua visão, assim. Olha, a minha visão é sempre a gente priorizar o sentido ético nas coisas, né? O que é mais ético? A gente tem a família ali e tudo mais, mas assim, a gente tem que buscar desenvolver os nossos laços afetivos. Então a gente tem a família, mas a gente entende, sabe, que porque o Espiritismo nos traz isso também, que as nossas ligações são feitas por afinidade. Então, nós temos a família, nós precisamos cuidar dessa família, porque nascemos nela e sabemos que não nascemos à toa também, então a gente precisa se desenvolver ali com aquelas pessoas, porque são essas pessoas que vão nos dar condição de nos desenvolver. Mas, assim, a gente, sem pensar num sentido conservador que se fecha para as mudanças, mas no sentido de nos preservar. Então, o ser humano ele foi feito para estar em grupo. Nós temos a lei de sociedade que nos fala sobre isso. Então, a gente vai cada vez mais, acho que também depois da internet, a gente sente que a gente nunca mais vai ficar sozinho, né? Que a gente não pode falar nada perto do celular que já aparece um anúncio. Então, da mesma forma que essa distância, ela acabou, né? E a gente entra nas redes sociais e a gente vê 500 mil informações e fotos sobre várias pessoas. A gente não tem como a gente conservar muitas coisas mais, sabe? As coisas elas se apresentam pra gente e se apresentam também na vida real, né? Fora da internet, a gente está lidando com essa multiplicidade, né, de pessoas e diferenças e novas formas de viver e de se relacionar. E eu acho que a gente se sente um pouco perdido e quer conservar tudo que a gente conhece, porque a gente não sabe como que as coisas vão ser. Então, assim,
a gente tem que buscar sempre agir da melhor forma que a gente puder, no sentido ético, né, cumprir com as nossas obrigações naquilo que a gente acredita que é o mais certo, o mais correto a se fazer, mas a gente não pode se fechar para as novas coisas, né, que aparecem. Sei que parece que a gente está num mundo mais liberal hoje, mas assim, já foi mais liberal, se a gente for parar para pensar, né, os anos 90, que quando a gente vê, né, as programações, né, parece que na verdade a gente meio que voltou um pouco. E não é ruim, né, essa questão, essa volta, né, porque a gente acaba preservando também as crianças, né, os que estão entrando ali na adolescência também, dessas que está tão exposto à sexualização precoce. Porque é isso, na verdade, esse liberalismo desmedido também, de que tudo pode, tudo é permitido, isso acaba expondo, né, os mais jovens a certos riscos, né, e a situações que não tem necessidade deles se exporem. E é por isso que é importante que a gente fale sobre sexualidade de uma forma natural, porque e de uma forma também a levar informação, porque isso também vai proteger os jovens, né? As pessoas que falam sobre a ideologia de gênero, muitas vezes elas são contra a educação sexual nas escolas, porque elas falam que isso vai incentivar a iniciação da vida sexual mais cedo. Mas se a gente, né, se a gente for pesquisar, os dados mostram o contrário. Normalmente se inicia mais tarde, porque tem informação, porque não é uma coisa proibida e desconhecida que incentiva essa curiosidade. Então, assim, se a gente for parar para poder analisar, hoje um jovem com um celular na mão, ele acessa o que ele quiser, entendeu? Ele tem acesso a tudo. Tanto que a gente tem, se for olhar os números de pornografia, tem batido recordes e recordes. O tráfego na internet é composto, grande parte, você pode pesquisar no Google depois. Os top 15 sites mais acessados do mundo, vários deles são de pornografia. Por quê? Porque existe um acesso muito fácil. Então, quando a gente pega esse conservadorismo e não fala ou não busca tentar abafar isso, é muito pior. Porque aí você tem uma geração de jovens que tem um celular na mão, que tem acesso a qualquer coisa e tomam aquilo ali como uma verdade. Aquilo ali sendo a grande realidade. E aí, se você for parar para analisar, isso é péssimo. Por quê? Porque é mais fácil para um jovem ele procurar a pornografia do que ele ter que fazer todo o processo natural de conquistar uma namorada, uma esposa, enfim, naquela vida ali, ou ir lá e dar 2 cliques e acessar qualquer vídeo que ele quiser, entendeu? Então, a gente acaba que o conservadorismo quer abafar essa questão, né, da sexualidade, de explicar, de trazer luz para isso, mas esses jovens não estão tendo acesso à informação de qualidade e acabam recorrendo ao que é o mais fácil, acabando, consequentemente, com a própria família. Porque tem muitos relatos de muitas mulheres que os maridos não procuram elas para se relacionar sexualmente justamente por causa da pornografia. O cara tá viciado naquilo. Então, a gente vive uma epidemia de pornografia muito grande. Porque as pessoas, elas não sabem, não querem discutir isso. Porque é muito incômodo. É muito ruim. Ninguém abre isso. Ninguém abre isso na casa espírita, na mocidade. Eu me lembro, assim, de quando eu era jovem e estava ali na coordenação de mocidade, a gente participou do MES de sexualidade, que é um encontro aqui de mocidades aqui do Espírito Santo, que falou sobre esse tema, colocou luz sobre isso, foi um evento fantástico. Acho que foi um dos melhores eventos do Brasil em relação a esse tema.
Mas, assim, mesmo com isso tudo, a gente não conseguiu conversar sobre esse tema, por exemplo, de pornografia. Era impossível conversar sobre isso. E hoje, eu nem sei quem é que tem coragem de conversar isso dentro de uma juventude, sabe? Então, a gente vive um tempo muito, muito livre, em que o jovem, né, um jovem adulto, né, tem acesso ao Tinder, que ele pode se relacionar com qualquer pessoa que ele quiser, seja um homo, hétero, enfim. Mas, assim, será que a gente está realmente trazendo luz? A gente está realmente trazendo informação para essa galera? Porque essa geração que nasceu com o celular vai ter muitos problemas em relação a isso, sabe? Então, não adianta ser conservador, não adianta ser liberal demais. O que eu acredito é que a doutrina espírita ela vai conseguir ajudar muito a gente a ser melhor nesse sentido e não é tampando o sol com a peneira, assim. E até porque esse liberalismo todo também sem ética, ele não. Ele só é extremismo dos dois lados, né? Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E essa questão da pornografia vem muito também desse desconhecimento do que é sexo e do que é performance. Porque ali é só uma performance e a gente não tá falando isso para os jovens muitas vezes, né? A gente não tá falando nada. Porque assim, se a gente não fala que aquilo não é sexo, mas o que é sexo? A gente sabe explicar? A gente tá falando com eles? Né? Quem Para eles, conversou sobre isso com a gente? para eles aquilo que está ali é o sexo. Tipo, preciso, é ali que eu vou aprender. É ali que eu vou aprender. Isso é um grande problema, porque na pornografia a mulher ela é subjugada. Então, o que esse cara que está assistindo ali vai fazer? Ele vai subjugar essa mulher. E a mulher que assiste, porque tem muitas que assistem, isso tem aumentado também. Ela vai fazer o quê? Ela vai se colocar no papel de uma mulher subjugada também. Então, só que o problema é que isso não funciona no mundo real, né? Não, exatamente. Aí você falou sobre que muitas mulheres falam que os maridos não procuram, mas assim, para além disso, tanto para o homem quanto para a mulher é muito desesperador você ir, né, ficar com alguém tendo em mente que o sexo é aquilo, porque existe também uma cobrança dos homens por uma performance que não existe, não é real aquilo. E as mulheres sempre querendo agradar, porque elas assistiram que é isso também. E não é. Então, assim, se a gente está dizendo que isso não é sexo, a gente precisa dizer o que é sexo. A gente precisa falar sobre consentimento, a gente precisa falar sobre autoconhecimento, a gente precisa falar isso para os jovens também. Porque senão eles ficam com isso. E essa questão dos aplicativos, né? Realmente você usou o exemplo do Tinder, mas tem vários aplicativos. É assim, enjoou de um, vai para outro, enjoou de um, vai para outro, O e Tinder é outro. só o mais famoso, né? É só o mais famoso. Então, e fora outros meios também, que as pessoas acabam encontrando. E elas acham que se relacionar também é só isso. Sabe? Se conhecer, vai, não sei. Então acho que assim, a chave para tudo isso é a comunicação. Não só a comunicação de quem está ali ensinando alguma coisa, porque nem sei se existe isso no mundo de hoje. Porque, na verdade, o evangelizador, os professores, eles meio. Até os pais, né, estão atuando mais como mediadores. Porque a informação já chega de várias maneiras, de várias formas, para os jovens e para as crianças. Então, na verdade, quem está responsável, seja na casa espírita, seja em casa, por essas crianças, esses jovens, tem que ensiná-los a ter um filtro, né? Porque essa informação ela vai chegar, esses conteúdos eles vão chegar, seja porque eles foram pesquisar, ou seja porque um colega vai mostrar, alguém vai enviar, o Instagram vai sugerir. Então, eles precisam ter esse filtro de que não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim. Eles precisam aprender a fazer essa análise. Então, a gente também
tem que estar trabalhando nos jovens isso. E a questão da comunicação, para eles também se sentirem abertos a perguntar as coisas, se eles têm alguma dúvida, que eles possam perguntar às pessoas que são de confiança, e não ao Google, né? O Google ser a maior fonte deles, né? De pesquisa sobre questões, muitas vezes, que são íntimas, que são pessoais, e que ninguém melhor do que a própria família, ou as pessoas que estão ali na casa espírita, que às vezes conhecem essa criança desde pequenininha, para poder orientar, para trazer essa informação. Legal. A Rafaela falou aqui, tudo é equilíbrio, né? Assim, quando eu ouço isso, a gente tem que ter cuidado que nós não somos equilibrados, né? A gente tem sempre que buscar o equilíbrio, buscar entender aonde que está desequilibrado, para aonde que tem que tá pendendo a balança mais para cima, mais para baixo, e às vezes a gente vai conseguir chegar num equilíbrio numa determinada área da nossa vida, uma área, por exemplo, igual essa área sexual, às vezes não é nem uma vida, às vezes são em várias vidas, mas se a gente não está atento para esse tipo de coisa e buscando melhorar, não adianta só a gente falar, né, que tudo é equilíbrio, a gente tem que buscar isso. E é isso que a doutrina espírita ela é fantástica, que ela é a reforma íntima, ou seja, todo dia tá buscando esse equilíbrio, buscando, igual a Gabriela falou, essa ética, buscando ser cada dia melhor. Então, muito legal. Uma coisa tá tem a ver com a outra, né? A gente quer pensar as áreas da nossa vida muito separadas, mas não é uma coisa só, assim, por mais que no trabalho eu me comporto de uma forma, com o meu namorado eu me comporto de outra forma, com a minha família de outra forma, mas assim, tudo sou eu, no final das contas, né? Eu ali, é claro, a gente tem certos comportamentos que são exigidos, mas a gente não tem como ficar performando o tempo todo em todos os lugares. Então, assim, reforma íntima na casa espírita, você boazinha, mas fora da casa espírita eu não tenho que pensar no espiritismo. Não. A gente vai. A ética é uma coisa só, é como a gente vive em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes, na casa espírita, a gente não vai ter nem oportunidade de mostrar o que a gente está aprendendo. Mas no trabalho. A doutrina espírita ela é um estilo de vida, né? Sim. Tanto que Paulo tem aquela passagem famosa, né? Que ele fala que a gente tem uma nuvem de testemunhas. Então, você quer saber como você funciona? Quando você está sozinho, o que você pensa? O que você faz? Então, tem uma analogia muito legal que eu vi esses dias. Você quer saber se você é uma pessoa boa ou ruim? É bem assim, mas não quer dizer isso, tá? Quando você está no supermercado, você acabou de fazer compra, tirou as compras do carrinho e tal, você é a pessoa que guarda o carrinho ou deixa ele lá no estacionamento? Porque aquilo ali expressa muito bem quem você é. Então, se você guarda o carrinho lá, beleza, você é uma pessoa cuidadosa. Se você não guarda, você já não é uma pessoa tão cuidadosa. E aquilo ali não faz diferença na sua vida, sabe? Você não vai ganhar um prêmio porque você guardou o carrinho de compra, sabe? Mas se você também não guardar, não tem um problema, não vai acontecer uma terceira guerra mundial por causa disso. Então, é isso, né? Quando a gente está sozinho ali, e aí? A gente vai guardar ou não o carrinho de compra, sabe? Tem até uma frase, não vou lembrar agora de quem que é, mas que fala sobre isso, né? Que a ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Então, Exatamente. assim, o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja olhando ou que todo mundo esteja olhando. A gente tem que fazer porque isso faz sentido pra gente, porque a gente estuda, a gente reflete e não, isso é o certo a se fazer. E aí vai ser certo em qualquer situação, né? Então a gente tem que sempre buscar, e talvez não seja o equilíbrio, mas essa ponderação. Talvez ponderar, pensar, analisar cada situação. O que
o que é melhor aqui? Às vezes, em outra situação, o melhor vai ser outra coisa, né? É isso aí. Bom, chegamos no final do nosso tempo das perguntas e respostas. E é isso. Quero te agradecer, Gabriela. Você pode fazer suas considerações finais, tá bom? Para a gente encerrar. Eu que agradeço o convite. Desculpa, gente, se eu fiquei um pouquinho nervosa. Não estou acostumada. Mas é muito importante vocês trazerem trazer esse tema para a gente poder debater aqui de uma forma leve mesmo, né? De uma forma natural, descontraída, a gente poder conversar assim. E só isso, só agradecer mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês também, por ter abordado esse tema. Muito bom. Joia, obrigado, tá? Pessoal, então, até daqui 2 semanas, próximo Spirited, tá bom? Obrigado a todo mundo que estava no chat aí, quem fez pergunta. E é isso. Um abraço, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.